Vamos para um próximo caso. Se eu, por exemplo, tiver uma molécula que apresente 3 átomos. Se essa molécula ela apresentar 3 átomos, você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por que um pouco de cuidado? Existem 2 situações dentro do universo das moléculas de 3 átomos. E eu vou dividir essas 2 situações. Então, quais são as 2 situações? Pode ser que 3 átomos organizem-se desse jeito daqui, ou pode ser que os 3 átomos organizem-se desse jeito aqui. Vocês estão percebendo que a geometria está sofrendo uma pequena diferenciação. Professor, como é que eu sei quando eu tenho 3 átomos, se a geometria vai ser essa ou se a geometria vai ser essa? Fácil, fácil, fácil. Analisa o átomo central. Nesse caso daqui, para que a geometria tenha essa organização, o átomo central, ele não pode ter par de elétron livre. Ou seja, nesse caso daqui, o átomo central, ele tem par de elétron livre. Então, é assim que a gente vai dizer que é um ou se é outro. Então, aqui, por exemplo, ele apresenta a par de elétron livre. Vamos para a prática para a gente tentar entender. Um exemplo desse tipo de geometria. Olha só o caso. CO2. O CO2, ele é formado desse jeito daqui. Vamos tentar analisar os elétrons que existem no átomo central. O carbono, ele é da família 4A. Então, ele apresenta 1, 2, 3, 4. Se você notar, todos os elétrons que o carbono possui estão fazendo parte dessas ligações. Vê se faz sentido isso. Nenhum elétron, nenhum par de elétrons sobra no átomo de carbono. Se nenhum par de elétrons sobra, isso diz pra gente que a gente tem uma geometria totalmente reta. Tão é totalmente reta que a geometria é chamada também de geometria linear. Já quando sobra par de elétron no átomo central, a geometria deixa de ser linear e passa a ser uma geometria que a gente chama de geometria angular. Aonde acontece isso? Isso acontece, por exemplo, na molécula de água. Professor, como é que eu sei que sobrou par de elétron? Olha para o átomo central. O oxigênio na tabela periódica, família 6A. Então, ele usa 2 elétrons para formar as ligações com hidrogênio e, além disso, os 4 elétrons restantes ficam isolados. Eles não fazem parte da ligação. A molécula de água tinha um sonho de ser uma molécula linear. Só que como sobraram 2 pares de elétrons na superfície do oxigênio, esses pares de elétrons causaram uma repulsão nas ligações. Quando eles causam a repulsão nas ligações, a geometria que era para ser linear passa a ser uma geometria angular. Perfeito isso? Repara aqui num detalhe. Nessa molécula, o ângulo da ligação, 180 graus. O ângulo dessa ligação é um pouco mais complexo de ser visto e a gente não vai trabalhar com o ângulo dessa ligação, beleza? Mas, para quem quiser saber, o ângulo dessa ligação é aproximadamente 105 graus, tá ok? Mas a gente não vai colocar aqui porque não cabe a gente por enquanto. Então a gente já sabe quando a molécula tem 2 e quando a molécula tem 3 átomos. Vamos para o universo agora das moléculas que apresentam 4 átomos.